Obrigado, Celso. Irmãos queridos, Tiago capítulo 5, versículos 17 e 18 diz assim: Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu seus frutos. Meus irmãos, Acabe era rei em Israel. Ele teve um reinado longo, mais de 20 anos, e muito cruel, muito perverso. A Escritura diz que Acabe fez o que o Senhor reprova. 1 Reis 16:30. Fez o que o Senhor reprova mais do que qualquer outro antes dele. Ele se casou com Jezabel, algo que era terminantemente proibido por Deus. Jezabel era uma pagã adoradora de Baal, e sob sua influência, Acabe construiu um templo para Baal em Israel, em Samaria, Israel, e fez um poste sagrado, que algumas pessoas entendem que é uma imagem da deusa Azerá, que era, na mitologia pagã, esposa de Baal. 1 Reis 16:33 diz, então, que Acabe provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os reis de Israel antes dele. E olha que antes dele vieram muitos reis maus e perversos. Mas a característica que ficou registrada de Acabe foi essa: ele foi ainda pior do que todos os outros reis tão maus que haviam vindo antes dele. Irmãos, não deve ter sido fácil viver em Israel naqueles dias. Provérbio 29:2, na nova tradução, na linguagem de hoje, isso que significa aquele NTLH significa, nova tradução na linguagem de hoje, Provérbio 29:2, diz, quando os honestos governam, o povo se alegra, mas quando os maus dominam, o povo geme. Foram essas as circunstâncias em que Elias viveu e serviu a Deus. Elias profetizou durante o reinado de um homem mau, perverso e injusto. Gente, o nosso tema hoje é como os eleitos votam. Eu só queria pedir um favor a vocês. Por favor, não se levante, não saia antes de ouvir o que eu tenho a lhes dizer. Mesmo que você não concorde, por favor, dê uma chance. Ouça o que vai ser dito. Eu lhe garanto, eu lhe asseguro que não vou dar a minha opinião pessoal. Vou fazer um estudo bíblico, algumas considerações históricas, algumas contextualizações. Eu jamais iria falar alguma coisa vinculada a um candidato ou algo assim. Então, por favor, não se levante, não vá embora, mas pelo menos ouça o que vai ser dito. E depois, fique completamente à vontade de tomar a decisão que você achar mais conveniente. Mas, antes de prosseguir, eu queria dizer para você ficar completamente em paz e à vontade, porque eu quero reafirmar para você algo que é óbvio e lógico, que você poderá votar em quem você quiser, livremente. Ninguém tem absolutamente nada com isso, ninguém poderá dizer nada, até porque ninguém vai te perguntar em quem você votou ou como você votou. Naquele momento vai ser você, a urna e Deus por testemunha. Aqueles que me conhecem sabem que eu jamais, irmãos, asseguro isso a vocês, eu jamais profanaria o púlpito da nossa querida igreja pedindo votos para candidatos ou constrangendo os irmãos nesse sentido. Fiquem completamente em paz. Eu nunca fiz isso, não farei hoje e jamais farei isso na minha vida. Quero até deixar o conselho à vontade. Se um dia o conselho achar que eu vou fazer, pode chamar o psiquiatra, bota a camisa de força e pode me levar. Então eu quero abrir o coração com vocês. Eu quero dizer para vocês que, lógico, eu preferiria agora falar sobre um outro assunto.
Se eu falasse sobre um outro assunto que não esse, eu provavelmente não seria tão criticado, não seria alvo de alguns ataques anônimos ou com pseudônimos, alguns bem cruéis. Mas se eu fugisse de falar isso para os irmãos, eu estaria caindo numa vala comum, em que eu estaria optando por ter mais aprovação das mídias sociais do que aprovação do nosso Deus. Então, eu opto por continuar sendo aprovado por Deus mais do que pelos homens. Eu não poderia trair a minha querida igreja deixando de lhe dizer a verdade, toda a verdade, inclusive a respeito desse assunto. Então, voltando à questão, eu reitero que você vai votar livremente, eu reitero que ninguém jamais vai lhe perguntar daqui da igreja, da liderança da igreja, em quem ou como você votou, será apenas você, a urna e Deus, como testemunha. Mas eu achei muito interessante que eu estava num imenso conflito sobre pregar ou não sobre isso, e hoje de manhã, no jornal de hoje, da Gazeta do Povo, veio um artigo escrito por Tiago Rafael Vieira e Jean Marques Regina, que são, respectivamente, presidente e vice do Instituto Brasileiro de Direito e Religião. E o artigo deles é intitulado Igreja não tem partido, mas tem doutrina, e pode orientar seus fiéis de acordo com ela. E essa é a verdade. Irmãos, a igreja cristã, ela tem valores e princípios que regem todas as áreas da vida. A gente conhece valores bíblicos, valores da Escritura, que falam a respeito da maneira como, por exemplo, você vai constituir sua família, a forma como devemos nos relacionar uns com os outros, as relações entre patrões e empregados, a maneira como nós lidamos com justiça, causas sociais, como agimos com os mais pobres, os mais fragilizados. A Bíblia aborda todas as questões da vida. Mas aí surge alguém que vai dizer o seguinte: política é coisa suja e tem que ficar fora da igreja. Irmãos, a verdade é, de onde surgiu isso? Nós deveríamos nos perguntar o que a Bíblia, na verdade, tem a dizer sobre isso. Como eu posso glorificar a Deus através do meu voto? De onde veio essa ideia de que isso é algo sujo e que não deve ser comentado em igreja? Irmãos, essa história é bem conhecida. Isso vem dos dois grandes avivamentos norte-americanos. Os avivamentos eles explodiram, eles se inflamaram, e a orientação que os líderes desses grandes avivamentos deu para a igreja foi: vocês precisam sair da vida em sociedade para vocês buscarem poder. Se vocês querem uma vida santa, vocês não podem se misturar com o mundo. Saiam do mundo, venham para dentro desse pequeno rebanho, desse gueto, porque aqui nós buscaremos santidade e assim nós conseguiremos. E foi assim que foi criado dentro da igreja protestante essa mentalidade de que política é algo sujo e por isso não devemos discutir. E certamente é porque a igreja aceitou ser encurralada num gueto que a sociedade chegou aonde chegou. É por isso que nós vemos leis injustas, leis hediondas, leis perversas e pervertidas sendo aprovadas com imensa facilidade. A igreja desistiu de dar sua opinião, a igreja desistiu de estar envolvida com a vida pública, a igreja preferiu o recolhimento, a igreja preferiu o retiro, a igreja preferiu ficar fechada em si própria. Não sei se você já ouviu falar da Coalizão pelo Evangelho. Coalizão pelo Evangelho é um grupo de pastores reconhecidos, experientes e que são uma referência, não apenas no Brasil, mas também no exterior. A Coalizão pelo Evangelho é vinculada a outro grupo de pastores chamado Gospel Coalition. Vai dar certo? Ah, isso aqui? Sério?
Coalizão pelo Evangelho, que é um grupo de pastores reconhecidos, experientes e que são referência não apenas no Brasil, mas também no exterior. A Coalizão pelo Evangelho é vinculada a outro grupo de pastores nos Estados Unidos chamado Gospel Coalition. Esse grupo de pastores nos Estados Unidos, ele pensou da seguinte forma: a Igreja Católica, ela é centralizada, ela tem autoridades bem definidas que falam em seu nome, e a autoridade máxima da Igreja Católica é o Papa e fica sediado em Roma. E a Igreja Protestante? Ela foi pulverizada, ela foi explodida. Quem fala em nome da Igreja Protestante? Não tem quem fale. Muitas vezes a gente vê exatamente neopentecostais, algumas pessoas com teologias absolutamente espúrias, sem fundamento bíblico nenhum, se levantando e querendo falar em nome da Igreja Protestante. Então, para colocar alguns freios nessa situação, para colocar um rumo, um norte nessa situação, um grupo de pastores ainda mais reconhecidos mundialmente, experientes e referência, criaram esse grupo chamado Gospel Coalition. Quem faz parte desse grupo? Quem faz parte da Gospel Coalition? Fazem parte alguns nomes como Tim Keller, John Piper, D.A. Carson, Brian Chappell, Mark Dever, Albert Mohler, Ray Ortlund, David Platt, dentre outros. Deu para você sentir de quem a gente está falando? Percebeu quem são essas pessoas? Esses irmãos, dentre outros, formam a Gospel Coalition. Vinculado à Gospel Coalition, no Brasil surgiu a Coalizão pelo Evangelho. No Brasil, a Coalizão pelo Evangelho é representada por pastores como Franklin Ferreira, Augusto Nicodemos, Wilson Porte, Emílio Garófalo, Jonas Madureira, Mauro Master, Davi Charles Gomes, Luiz Saião, Renato Vargens, dentre outros. Pois bem, irmãos, eu citei esses nomes para vocês terem uma ideia de que nível nós estamos falando, de responsabilidade, de conhecimento bíblico, de conhecimento teológico, de responsabilidade perante a igreja, de vida e testemunho diante dos homens. Portanto, não estamos falando de seminaristas recém-formados, não estamos falando de aventureiros, mas de pessoas que conhecem profundamente a Bíblia Sagrada, são pessoas que têm uma imensa intimidade com Deus e são pessoas experimentadas e respeitadas. Pois bem, esse grupo de pastores emitiu um documento essa semana que eles chamaram de 7 recomendações para os votos cristãos. 7 recomendações para os votos cristãos. O líder da sua célula, o líder do seu ministério já tem essas recomendações. Você pode pedir a eles que eles podem te passar, mas eu vou lê-los aqui agora. Primeira recomendação para o voto cristão: para escolha do candidato, recomenda-se conhecer bem o seu caráter, ideias e a ideologia do partido. Segunda, apoie propostas que defendam a dignidade do ser humano e a vida em qualquer circunstância, desde sua concepção no ventre materno. Terceira, rejeite propostas com ênfases intervencionistas na esfera familiar, educacional, eclesiásticas e artística. Quarta, repudie qualquer ideologia que se oponha aos princípios do reino de Deus, isto é, à mensagem e aos ensinamentos da Bíblia. Quinta, apoie candidatos que expressam compreender a função primordial do Estado em prover e promover justiça e segurança para seus cidadãos. Sexta, procure conhecer as ideias dos candidatos quanto ao bem-estar social da população em geral, que alcance todas as classes sociais, sem distinção de qualquer natureza, cujos programas sociais venham a contemplar a necessidade dos cidadãos mais carentes, a fim de dar-lhes uma vida digna e proporcionando alternativas que os ajudem a sair da condição de miséria e pobreza. Sétima, ao indicar um candidato para amigos e familiares,
Faça-o com respeito às opiniões diversas, tendo em mente que, como cristãos, nossa esperança última está na consumação dos séculos, quando Jesus voltará para reinar. 7 recomendações para o voto cristão. Diante disso, eu quero passar a dizer para os irmãos, em que sistemas de governo um cristão jamais deveria votar? Isso existe? Tem como fazer essa afirmação? Isso seria bíblico? Ouça a seguinte informação. Após a Revolução de Outubro de 1917, houve um movimento dentro da União Soviética para unir todos os povos do mundo sob o governo comunista. O comunista, interpretado por Lenin e seus sucessores no governo soviético, exigiram a abolição da religião. E, nesse sentido, o governo soviético lançou uma longa campanha para eliminar a religião da sociedade. O Estado estabeleceu o ateísmo como a única verdade científica. As autoridades soviéticas proibiram as críticas ao ateísmo e ao agnosticismo. As crianças foram ensinadas pelo ateísmo e o clero, pastores, padres e rabinos, foram presos aos milhares. As igrejas cristãs, juntamente com as sinagogas, foram forçosamente convertidas em museus do ateísmo. O número total de vítimas cristãs sob o regime soviético foi estimado entre 12 a 20 milhões de mortos. O número total de vítimas cristãs sob o regime soviético foi estimado entre 12 a 20 milhões de mortos. Irmãos, sabe qual, ele está concordando, tá, gente? Ele não está brigando comigo, não. Ele está, Irmãos, sabe qual foi a fonte desse texto? Eu deixei para dizer no final, intencionalmente. A fonte desse texto não foi um livro de história de algum pastor radical, de algum pastor retrógrado, fundamentalista, ou algo assim. A fonte desse texto foi a Wikipedia. Wikipedia. Eu já fui do meio acadêmico. No meio acadêmico, jamais a gente utilizaria como fonte primária algo que venha da Wikipedia, algo que venha da internet. Por que eu estou usando nesse momento justamente em que eu estou pregando na minha igreja querida? Porque a Wikipedia faz parte desse pool que é composto por Facebook, por Instagram, Twitter, YouTube, que milita ferozmente contra a cultura judaico-cristã. Isso significa que, se esse texto ele está na Wikipedia, a realidade foi ainda pior, ainda mais perversa do que isso que acabamos de ler. Provavelmente esses números eles são ainda muito maiores. Outro, na Coreia do Norte, pelo menos 500 mil cristãos foram mortos por causa da sua fé. O Partido Comunista do Brasil nunca se manifestou contra essa nefasta perseguição aos cristãos na Coreia do Norte. Pelo contrário, o Partido Comunista do Brasil lançou, algum tempo atrás, um manifesto garantindo apoio irrestrito e absoluto ao Partido Comunista norte-coreano. Fonte, Revista Exame, 9 de abril de 2013. Outra, o comunismo matou pelo menos 110 milhões de pessoas. Joseph Stalin foi responsável direto pela morte de 42 milhões e 600 mil pessoas. Fonte, Folha de São Paulo, 31 de outubro de 97. Irmãos, observe se o candidato que você está pensando na possibilidade de votar tem algum vínculo com o Partido Comunista. Considere se o seu partido representa, não sei, talvez, uma coligação da qual faça parte o Partido Comunista.
Um cristão que conhece o Evangelho, que ama a igreja, não pode pensar em votar em alguém que represente um sistema de governo tão perverso, tão cruel, tão violento contra a igreja de Cristo, porque se o fizer, estará profanando o sangue desses 12 a 20 milhões de mártires. Você acha que é exagero? Eu quero sugerir a você o seguinte, assista ao filme Torturado por Cristo, de Richard Wurmbrand. Eu assisti nesse fim de semana. Esse filme ele é um filme recente, ele foi muito bem feito, apesar dele mostrar em algumas partes como algumas torturas eram realizadas, ele não apela para essa questão. Ele mostra como a estratégia do comunismo a partir do momento que ele toma o poder, a primeira instituição a ser destruída é a igreja cristã, porque a igreja cristã é a única capaz de resistir a esse movimento. Se você pegar o mapa do mundo e localizar nele os países onde o comunismo foi bem sucedido, sabe o que você vai descobrir? O comunismo foi muito bem sucedido em toda a Europa Oriental e na Ásia. E agora, boa parte da África. Por que o comunismo nunca foi bem sucedido na Europa Ocidental e nas Américas? Gramsci chegou antes de nós, pesquisou e concluiu. O problema é que na Europa Ocidental e nas Américas, o cristianismo é muito forte. Por isso não conseguimos ser bem-sucedidos lá, exceto alguns poucos pontos, como Cuba e mais recentemente Venezuela. Por isso, se nós queremos conquistar todo mundo e ter um partidão e uma autoridade única no mundo, e pode ser que quando a gente fale isso, você comece a lembrar do estudo de Apocalipse, nós precisamos destruir a cultura judaico-cristã. E a cultura judaico-cristã se fundamenta sobre 3 pilares: a família, a escola e a igreja. Você está entendendo por que a família é tão atacada? Você está entendendo por que a escola foi estrategicamente dominada? E você percebe que agora a última resistência é a igreja? Eu queria sugerir a você também que lesse Torturado por Sua Fé, de Haralan Popov, que conta como o comunismo tomou o poder na Hungria e como ele massacrou em poucos meses uma igreja avivada, forte e pungente. Mas ouça agora, mais uma vez, por favor, me dê sua atenção. Alguns acusam a igreja de só se preocupar com as causas morais. Alguns acusam a igreja porque eles acreditam que a igreja só se preocupa com causas como aborto, drogas, sexo ilícito. A igreja só pensa nisso, não pensa em outra coisa. E alguns, se considerando paladinos da justiça e da bondade humana, pensam da seguinte forma: nós somos diferentes, temos uma causa muito mais nobre, nós cuidamos do pobre. Irmãos, eu quero dizer para vocês o seguinte: lutar contra o comunismo e o socialismo impede que os pobres sejam ainda mais oprimidos e explorados. Essa que é a verdade. A verdade é que nem comunismo, nem socialismo se preocupam com o pobre. Eles apenas os usam para o comunismo e para o socialismo. Quanto mais pobre o país for, melhor, mais poder eles têm. A estratégia é manter o povo absolutamente pobre, na miséria, dependendo do Estado para tudo. Eles nunca quiseram o bem do pobre. Pobre é uma mera massa de manobra na mão de comunistas e de socialistas. É uma estratégia deles. É uma das mais sórdidas estratégias de manutenção do poder.
político. E é uma das maiores fontes de renda das ONGs, organizações não governamentais. Ora, se não, pense comigo. Irmãos, esses dias, pensando no que eu falaria, eu voltei no passado, me lembrei de várias coisas que eu assisti na televisão, não foi nenhum professor que me ensinou na escola, mas foram fatos que passaram diante dos meus olhos, ali naquela telinha de TV, preta e branca, porque ainda não tinha TV a cores, mas eu me lembrei de algumas coisas. Eu ia trazer para mostrar para vocês aqui um pedaço do Muro de Berlim que eu ganhei de presente, e o irmão que me deu ainda falou, guarda com cuidado as cores que estão descascando, porque é pelas cores que isso aí pode ser examinado e pode ser provado que isso de fato é um pedaço do Muro de Berlim. Mas o que aconteceu? Após a Segunda Guerra Mundial, os vencedores, Estados Unidos e União Soviética, dividiram a Alemanha ao meio. A parte mais visível dessa divisão foi justamente o que eu acabei de citar, o Muro de Berlim, na cidade, na capital do país. O lado ocidental do Muro de Berlim, o ocidental, para o lado da Europa, ficou administrado pelos Estados Unidos. O oriental foi entregue à União Soviética. Em pouco tempo, todos os alemães do lado oriental quiseram migrar em massa para o lado ocidental. A migração era algo tão absurdo que a única forma de impedir foi construindo um muro para impedir que os alemães do lado oriental passassem, ou os habitantes do lado oriental passassem para o lado ocidental. Construíram o muro. E muitas vezes nós assistimos na televisão pessoas sendo sumariamente fuziladas porque saíam desesperadas correndo em direção ao muro para saltá-lo, para passar para o lado ocidental. Lembra, Paulo? Lembra, irmãos? Quem é dessa época aí, vocês estão lembrados que a gente via isso diariamente na TV? O que chama atenção é que todos os que eram fuzilados, eles estavam correndo do lado oriental para o ocidental. Não aconteceu nenhum caso de alguém correr do ocidente, fazendo o caminho contrário, querendo ir para o oriente. Você já se perguntou por que, quando o Muro de Berlim, em 1988, foi finalmente destruído, removido, por que as pessoas correram do Oriente comunista para o Ocidente? Por que as pessoas correram nesse sentido e não no sentido contrário? Eu vou além. Por que as pessoas arriscam a vida nadando ou agarrados em barcos precários ou em boias feitas por câmeras de pneus improvisadas para saírem de Cuba em direção aos Estados Unidos? Mas ninguém faz o caminho contrário. Por que as pessoas fogem da Venezuela para o Brasil, mas não tem nenhum brasileiro querendo fugir daqui para a maravilha do regime venezuelano? Por quê? Você já se perguntou? Você tem acompanhado nos jornais o que tem acontecido na Argentina, do Alberto Fernandes? Você viu como a economia foi destruída em poucos meses? Você viu o que aconteceu no Chile, que elegeu um pessoalista, Gabriel Boric, e que em poucos meses ele destruiu completamente a economia do seu país? Você tem acompanhado a Venezuela, em que as pessoas brigam por um pedaço de carne estragado que foi jogado no lixo? Você tem visto o que tem acontecido na Nicarágua, em que a igreja, aí sim, mais recentemente, a igreja tem sido esmagada, perseguida, freiras expulsas, bispos presos? Você tem visto o que tem acontecido? Por que isso acontece assim? Deixa eu deixar um desafio para vocês aqui. Quando você tiver tempo, chegar em casa, depois pensando, você lembra e fala assim, deixa eu fazer essa pesquisa no Google. Pede a seguinte informação: foto da Península Coreana durante a noite. Depois você entra no Google, mas não entra agora não, gente.
Depois você entra no Google e pede lá, foto da Península Coreana à noite. Você vai ficar chocado. A Coreia também foi dividida. Ficou uma parte comunista e uma parte sul para o lado dos Estados Unidos, dominada pelos Estados Unidos. Olha a foto dos dois países à noite. Você vai ficar chocado. Por que isso acontece? Por que as pessoas sempre fogem de lá para cá, nunca daqui para lá? Por que essa foto é desse jeito? O que tem acontecido com esses países? E a resposta é essa: socialismo, comunismo nunca trazem riqueza, só trazem pobreza. Eles nunca dividem a riqueza, eles só dividem a miséria e a pobreza. Imagine que você é um bilionário, e aí vem um candidato maravilhoso, ele defende causas aprovadas por toda a mídia social, e ele diz uma coisa que parece tão justa, todo mundo gostaria que fosse possível. Ele diz: vou taxar as grandes riquezas. Olha que coisa maravilhosa. Vamos pegar esses bilionários, que mesmo que eles queiram torrar o dinheiro deles a vida toda, eles não vão conseguir. Pega alguns desses bilhões, vamos confiscar esse dinheiro e distribuir aos pobres. E aí, o que você acha que acontece? Antes que esse cara assuma o poder, essa riqueza bateu asas e voou. Foi isso que aconteceu na Argentina, quando o Alberto Fernandes falou: vamos taxar as grandes riquezas. As grandes empresas da Argentina saíram de lá e vieram para o Brasil. Junto com elas vieram os empregos, vieram os investimentos, vieram as indústrias secundárias, abriram milhares de empregos por causa dessa proposta maravilhosa que foi feita lá. Você acha que algum bilionário vai ficar esperando passivamente que a sua fortuna seja espoliada, confiscada e dilapidada? Qualquer bilionário vai agir como você agiria se fosse um. Primeira coisa que vai fazer é tirar o dinheiro e levar para algum paraíso fiscal, onde a sua riqueza possa ser seguramente guardada, pelo menos por mais um tempo. E quando a riqueza vai, ela leva em si todos os investimentos agregados a ela. É por isso que socialismo e comunismo nunca trazem riqueza. As pessoas sabem como ele funciona. Antes que dê tempo de fazer alguma coisa, a riqueza bateu asas e voou. E só fica a miséria, a pobreza e aqueles que têm muito pouco a repartir. Os ricos sempre ficam bem guardados, estão sempre protegidos. Os ricos conseguem cidadania no país que eles quiserem, mas os pobres não. Os pobres são obrigados a ficar e vão repartir o lixo que sobrar. Mas, irmãos, então, para concluir essa etapa, não existe nada mais nocivo e cruel para os pobres que esses sistemas de governo, representados pelo comunismo e pelo socialismo. Mas o pior de tudo é a perda da liberdade. Esses estados, eles são, por natureza, intervencionista. A ideia é que o Estado vai ser tão poderoso que vai controlar completamente a sociedade, trazendo um bem-estar social comum de toda a população, imenso, maravilhoso, quase perfeito, o paraíso na Terra. Essa é a ideia. O Estado ter um controle tal sobre a população que todas as coisas vão ser maravilhosas e perfeitas. Então, irmãos, o pior de tudo é a perda da liberdade. Por quê? Quando esses sistemas se implantam, uma das primeiras coisas que sofre é a pregação do Evangelho, porque ele, se não é proibido, ele pelo menos é limitado. Você vai ver isso no filme. Apenas os pastores que se credenciaram junto ao Partido Comunista e que recebiam seus sermões por escrito é que poderiam continuar pregando. Um sermão que não falava mais de Jesus, mas que exaltava Lenin, Karl Marx e esses caras que você já ouviu falar por aí. A proibição de nos reunirmos para cultuar. E agora eu vou entrar num terreno santo. Até mesmo
a proibição de educarmos nossos filhos. Talvez você fale, pô, Henrique, aí você está exagerando, isso aí não, né? Pô, e agora você está pegando pesado, aí você exagerou. Irmãos, Juliana Cunha é jornalista, ou foi jornalista da Folha de São Paulo e do Globo. No dia 1º de agosto de 2018, ela postou na sua conta do Facebook o seguinte post. Ela postou a seguinte mensagem: a principal função da escola é proteger os filhos dos pais. Criança não é propriedade de pai. Tem direito a ter acesso a pessoas, informações e pontos de vista que o pai nem conhece e nem valoriza. A existência da escola particular já é uma afronta grande o bastante. Note, não é proteger de pai ruim, é proteger de todos os pais. Pai e mãe não é bênção, é mal necessário. Essa jornalista, ela teve aqui algum espasmo e ela simplesmente escreveu o sonho de todo regime socialista, marxista e comunista. Esse é o sonho de todo mundo que sonha com um Estado grande, que o Estado chegue ao ponto de dominar, de entrar dentro da sua casa e controlar a sua família. O sonho desse sistema de governo é ensinar o seu filho. A ideia é o seguinte: você, quando gerou seu filho, você fez sua parte e ela acabou por aí. Agora, educar o seu filho é com a gente. Nós vamos dizer, quem lembra da União Soviética, nós vamos dizer qual a carreira do seu filho, a escola onde ele vai atuar e o lugar aonde ele vai trabalhar. Cabe ao Estado definir, cabe ao Estado determinar. E pai e filho, a função é apenas gerar a criança. E a partir daí terminou. E você deve estar pensando assim: putz grilo, o Henrique está muito maluco, isso nunca vai acontecer no nosso país. Então eu quero falar para você o seguinte, deixa eu contar uma história para você. Regiane Titeleiro é advogada. Durante a pandemia, o desempenho escolar do seu filho, que não era muito bom, piorou. Ela decidiu fazer o tal do homeschooling. Ela falou, cara, eu tenho que assumir a educação do meu filho, vou passar a ensinar as matérias da escola para o meu filho. E começou a ensinar, e o filho reagiu bem, o filho gostou, começou a sentir prazer no estudo, começou a estudar e foi bem sucedido nas suas matérias. Acabou a pandemia e o seu filho frequentou alguns dias na escola, voltou para casa e falou, mãe, a escola está muito chata, mãe, os professores não explicam como você não pode continuar me dando aula. E ela falou, bem, ela é advogada, o STF, alguns meses atrás, aprovou o homeschooling no Brasil, então, beleza, eu vou continuar dando aula. É uma mãe normal, que ama o filho mais do que qualquer outra coisa. Certamente, fazer homeschooling dá muito trabalho, exige muita disciplina e uma imensa responsabilidade. Mas ela tem capacidade de tomar essa decisão, e o seu filho já tem 12 anos, ela podia fazer esse tipo de escolha. Pois bem, vamos fazer assim então, filho. Mamãe vai continuar te ensinando e mamãe vai assumir essa responsabilidade, mamãe vai fazer isso. Aí a escola percebeu que o menino não foi rematriculado. A diretora denunciou a mãe ao Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar sequer quis saber o que estava acontecendo, simplesmente encaminhou a denúncia ao Ministério Público. Uma juíza julgou e impôs uma multa à mãe de 3 a 20 salários mínimos, caso a advogada insistisse em educar o próprio filho. E a mãe recorreu como advogada, mas avidamente, antes de ler o recurso, a juíza mudou a multa para uma multa diária de R$1.000, até que a mãe rematricule o seu filho na escola. Mas se a mãe demorar,
em caso de insistência, o seu filho será retirado da sua guarda e entregue a um abrigo público. E aí você está pensando assim, pô, mas que ilustração braba é essa que você está dando, Henrique? Irmãos, vocês sabem de quando essa notícia? Anteontem, Gazeta do Povo, 2 de setembro de 2022. Essa notícia foi publicada anteontem com o título Justiça persegue mãe educadora sem avaliar desempenho escolar do filho. Já está aí. O Supremo Tribunal tomou uma decisão. Pode ter homeschooling, é aceitável. Mas você está entendendo que a justiça, ela está completamente contaminada pelo marxismo cultural? Há quanto tempo a nossa Constituição foi rasgada? Há quanto tempo a nossa Constituição deixou de ser respeitada? E agora o que vale é o que está na cabeça do juiz. Por essas razões, irmãos queridos, um cristão jamais deveria pensar em votar em sistemas de governo que sejam, assim, intervencionistas. Sobretudo esses governos que são intervencionistas em áreas tão delicadas como esfera familiar, educacional, eclesiástica, como nos recomenda aquele grupo de sábios da coalizão pelo Evangelho no Brasil. Não vote em sistemas de governo assim. Mas espera aí, então você está dizendo que só temos um candidato em quem nós podemos votar. Não, irmãos, não é isso, 1000 vezes não. Infelizmente, nesse momento, a eleição está completamente polarizada. Pode levar alguns a entenderem dessa forma. Mas se você identifica um candidato que se enquadra nessas questões tão sérias e graves, pelo bem da sua consciência, não vote nele de forma alguma. Mas eu quero lembrar a vocês, Jeremias capítulo 17, versículo 5. Maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Sabe o que esse versículo quer dizer? Ele está dizendo o seguinte: não confie em político nenhum, nem de esquerda, nem de direita e nem de centro. Não confie em homem nenhum. A nossa esperança não está em nenhum desses sistemas de governo. A nossa esperança está tão somente no Senhor, e é a Ele que nós devemos buscar glorificar através do nosso voto e do nosso sistema de governo. É isso que nós temos que buscar. Irmãos, sabe o que eu me lembrei também nesses dias? 1985. O regime militar está terminando e agora vai assumir um governo civil. Naquela época não tinha ainda eleições diretas para presidente da República, mas tinha um colégio eleitoral. Tancredo Neves foi eleito presidente da República com 70% dos votos do colégio eleitoral nesse ano. Irmãos, Tancredo Neves era considerado um homem conciliador, um político muito hábil. E para vocês terem uma ideia, naquele regime, naquele momento, ter obtido 70% de votos, um civil, é porque havia muita esperança no trabalho dele, no desempenho dele. E esse sentimento de esperança tomou o coração de todos os brasileiros que viveram naquele momento. Muita expectativa. Tancredo Neves é eleito, ele vai assumir a função, marca posse. Ele vai tomar posse no dia 14 de março de 1985. Dia 13, vai tomar posse no dia 14, dia 13 de março, véspera, uma dor que ele vinha sentindo, uma dorzinha, essas bobas que a gente sente de vez em quando no estômago, se agravou. Tancredo, você tem que se internar para ver isso. De forma alguma, amanhã é posse, primeiro presidente civil, depois do regime militar, eu vou tomar posse amanhã. Tancredo, olha essa dor, Tancredo, tem que ver o que está acontecendo aí, a gente precisa ir ao hospital.
não vou de jeito nenhum, amanhã é o dia da posse, eu vou tomar posse amanhã de qualquer maneira. A dor aumentou, se tornou insuportável. Tancredo Neves, no dia 13 de março de 85, foi para o hospital. Dia 14 da posse, ele não conseguiu sair para tomar posse. Passou 38 dias internado e faleceu de apendicite aguda no dia 21 de abril de 85. Quem assumiu? José Sarney. Sabe o que isso diz para a gente, irmãos? As pessoas podem fazer suas escolhas, as pessoas podem ter os seus planos, mas eu quero dizer para vocês que se Deus não determinar, ninguém no dia 1º de janeiro vai sentar naquela cadeira em Brasília, nem o adversário contra o qual você acha que, nem aquele candidato que você acha que não deveria ser eleito, nem mesmo o seu candidato, que você admira e gostaria que ali estivesse. Só sentará naquela cadeira no dia 1º de janeiro aquele que Deus determinar. Daniel, capítulo 2, versículos 20 e 21 diz: louvado seja o nome de Deus para todo sempre. Ele muda as épocas, as estações, destrona reis e os estabelece. Quem põe e tira as autoridades é o Senhor, irmãos. Não deposite a sua esperança em homem algum, seja ele quem for. Sua esperança não pode estar num homem, não pode estar num político. A nossa esperança está no reino dos céus. Não somos cidadãos deste mundo, nós somos cidadãos do reino dos céus. É lá que nós seremos completamente, eternamente felizes, satisfeitos e plenos. Estamos aqui, irmãos, apenas de passagem. Temos uma missão a cumprir e que o Senhor nos dê graça para a cumprirmos e terminarmos nossa missão aqui o mais rapidamente possível. Mas então, irmãos, voltamos ao texto inicial em que falamos de Elias, que em tempos tão difíceis orou e Deus se manifestou de forma poderosa. Primeira aplicação de tudo que a gente falou hoje aqui: ore e jejue intensamente pelo Brasil e por essas eleições. Ore e jejue intensamente. Foi o que Elias fez. Elias orou 3 anos e 6 meses para que não chovesse, e depois orou e choveu. Segunda aplicação: descanse na certeza de que a vontade do Senhor se realizará. Descanse nessa certeza. É isso que vai acontecer. O que foi acabado de ser dito: ninguém que não tenha sido determinado pelo Senhor se sentará naquela cadeira de Brasília, se sentará no Palácio Guanabara, se sentará numa cadeira do Congresso Nacional. Querendo ou não, gostando ou não, o Senhor é quem estabelece, é o Senhor quem remove as autoridades. Então, uma vez que você tenha feito a sua parte, ou seja, procurou se informar sobre o candidato, orou, jejuou por esse assunto, votou de forma consciente, desejando glorificar a Deus, descanse na certeza de que o Senhor continua governando o cosmos e a sua vontade se realizará, seja para abençoar o Brasil ou para derramar o seu juízo sobre a nossa nação. A vontade do Senhor se estabelecerá. Terceira aplicação: não discuta posições políticas como quem discute campeonatos de futebol. Não discuta dessa forma. Converse serenamente, pacificamente com seus irmãos, com seus amigos, sobre os sistemas de governo e sobre propostas apresentadas. Não deixe que esse tipo de assunto se torne uma paixão no seu coração, que você perca a racionalidade, a razão para discutir algo assim. Você é cristão, o Senhor é Deus e Ele não perdeu o controle, como foi dito. Então, você se afobar, ficar ansioso, desesperado, não vai ajudar em nada, não mudará a situação. Então, converse,
amadureça a decisão, mas faça isso de forma absolutamente serena e pacífica. Informe-se o máximo possível sobre os candidatos e aí tome a sua decisão. Quarta aplicação: sonde seu coração diante de Deus para discernir quais as reais intenções do seu voto. Quais as reais intenções do seu voto? Eu trabalhei em pelo menos 3 empresas e eu me lembro das discussões que nós tínhamos lá. Raramente alguém não votava pensando nas suas questões profissionais. Raramente alguém não votava por algum motivo efetivamente egoísta. Eu já vi muita gente votando porque o político prometeu que ia trocar aquela lâmpada queimada da esquina que está queimada há anos. Irmão, você acha que isso é justo? Você acha que isso é uma motivação correta diante de Deus? Porque o político prometeu que vai asfaltar sua rua, ou vai levar água encanada. Você acha que isso é motivo para você dar o seu voto para um político? Até ideias aparentemente mais nobres, aparentemente mais santas, como, se votarem em mim, eu vou dar tantas cestas básicas por mês para a obra social da igreja. Você acha que isso é motivo para você dar o seu voto a um político? Lógico, irmãos, é legítimo, todos os segmentos da sociedade, especialmente as minorias, os mais fragilizados, que eles lutem para eleger representantes que defendam de fato seus interesses, mas a principal motivação dos cristãos deve ser buscar eleger candidatos que defendam a liberdade, a existência e o cumprimento de leis socialmente justas e, sobretudo, alinhadas aos valores e princípios do Evangelho. E quinta aplicação: não vote em candidatos e partidos cuja ideologia seja claramente contrária aos princípios bíblicos. O primeiro compromisso de um cristão é com Cristo e sua palavra, não com um partido ou uma ideologia política. Então não vote em quem apoia ideologia de gênero. Vou além, não vote em quem não se posiciona firmemente contra essa ideia satânica. Não vote em quem apoia a destruição da família, a legalização do aborto, a perseguição religiosa. E mais uma vez eu vou além, não vote em quem não se posicione firmemente a favor da liberdade de religião, qualquer credo, mas que se posicione a favor da liberdade. Não vote em quem apoie a censura, a doutrinação das escolas, a legalização das drogas, a usurpação da pobreza. Não vote em quem apoie sistemas de governo intervencionistas. Eu queria terminar orando com vocês. Senhor querido, esse assunto é difícil da gente abordar, mas necessário, e o que nós queremos te pedir é que aquilo que é do Senhor, que o Senhor grave nas nossas mentes, nos nossos corações, que o Senhor nos conduza à tua verdade e que as boas, santas e poderosas mãos do Senhor continuem sobre nós. Eu te peço, Senhor, livra-nos de um governo comunista que venha a oprimir a igreja, impedir a pregação da mensagem do Evangelho, dificultar o crescimento do teu reino. Livra-nos disso, Senhor. Livra-nos também de governos que apenas usam e manipulam os mais pobres, os mais fragilizados, que querem mantê-los permanentemente dependentes de ajudas estatais. E livra-nos, Senhor, desses programas que envolvem a destruição
de todos os valores morais, como ideologia de gênero, toda a agenda LGBT, livra-nos disso, Senhor, por favor, e ajuda-nos ali no momento do voto, a definirmos na Tua presença aquele que entendemos em jejuns e orações que é a vontade de Deus que vem ocupar determinadas funções. Pedimos que o Senhor nos oriente, pedimos que o Senhor esteja com a gente, pedimos que o Senhor nos ilumine, que o Senhor mais uma vez nos conceda a Tua graça nesse momento tão difícil que o nosso país atravessa. Nós pedimos assim e agradecemos em nome de Jesus. Amém.